a sua paz enche as nossas vidas nessa manhã. E hoje na EBD, a gente estava estudando com o Rafael os atributos de Deus. E um desses atributos que toda criança, né, até fala isso desde cedo, é a onipresença de Deus. É a certeza que Deus está em todo lugar. Deus se faz presente em todo lugar, inclusive neste lugar. Só que tem uma coisa que a gente precisa lembrar e que, de certa forma, se manifesta até na logo da nossa igreja, que é uma sarça, que é a representação não apenas da presença de Deus, mas da presença relacional de Deus. Deus está aqui, mas Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Deus quer se relacionar com a gente. Então, não basta apenas a gente ter a convicção da presença de Deus. A gente precisa ouvir o que Ele tem para falar. Nós já falamos a Ele, nós já cantamos a Ele de maneira... Tanta música linda. A Juliana falando, né, que tirou do baú aqui algumas coisas. Que coisa linda é poder cantar a Deus, cantar dos seus atributos, daquilo que Ele tem feito. Mas que coisa boa também é poder se achegar à palavra dEle na certeza que Ele pode falar conosco. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Lembrando, irmãos, que com essa mensagem a gente encerra a exposição, né, dos livros de Tessalonicenses. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, por favor, leiam os pares. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3. Diz assim o texto: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Todavia, não o considereis por inimigos, mas adverti-o como irmão. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Amém. Irmãos, eu queria refletir à luz desse texto sobre como enfrentar as adversidades da vida como cidadãos tanto da terra como do céu. O Evangelho de Lucas,
mas também o de Mateus e de Marcos, relatam uma experiência muito difícil que os discípulos passaram. Esses textos contam que Jesus entrou no barco com eles e disse: vamos até outra margem. Enquanto eles começaram a navegar, Jesus adormeceu e uma grande tempestade se levantou contra eles. E eles ficaram tão desesperados que eles pensaram: vamos morrer. É o nosso fim, acabamos. E esse evento, ele traz à tona uma questão que tem afligido não só teólogos, mas a nós, leigos, ao longo do tempo. Que a questão é a seguinte: se eles estavam navegando em obediência à palavra de Jesus, por que eles estavam enfrentando tempestade? Em outras palavras, por que servos de Deus que vivem em obediência passam por sofrimento, enfrentam tempestades? Por que servos fiéis enfrentam adversidades? Se estamos buscando, como diz a palavra poética dos salmistas, se estamos buscando o monte, por que temos que passar por vales? É provável que você já tenha se feito essa pergunta algumas vezes. Por que eu estou enfrentando isso? Questões parecidas com essas passavam pela cabeça dos crentes tessalonicenses, provavelmente. Porque, nas palavras do pastor Hernandes, a igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Se você voltar em Atos, no capítulo 17, os primeiros 9 versículos, você vai ver que aqueles membros novos, aqueles novos convertidos da igreja em Tessalônica, enfrentaram perseguição, enfrentaram maledicência, enfrentaram difamação e alguns deles enfrentaram até a prisão. Eles que começaram a servir o Senhor Jesus Cristo, eles que ouviram o Evangelho pela primeira vez e começaram a viver a vida cristã comum, eles começaram a enfrentar esse tipo de problema. E eles deviam se perguntar: por que isso está acontecendo com a gente? Logo agora que a gente está querendo fazer a vontade de Deus. E a perseguição foi tão grande, principalmente sobre a liderança. Tanto é assim que Paulo, que havia passado mais ou menos um mês com eles, teve que fugir da cidade na calada da noite junto com o seu companheiro Silas. Só que quando ele sai da cidade e vai para a cidade de Bereia, ele fica muito preocupado com aqueles novos convertidos. Será que eles vão manter a fé? Será que eles vão conseguir se manter firmes num ambiente tão hostil? E Paulo então fica muito preocupado e ele só sossega o coração depois que ele envia Timóteo até a cidade de Tessalônica para saber notícia daqueles irmãos, para encorajá-los. E quando Timóteo volta e o encontra, aí sim, Timóteo fala: Paulo, eles estão firmes na fé. A fé do nosso Senhor Jesus Cristo está crescendo entre eles. E aí Paulo então sossega o coração. A primeira carta que Paulo escreve para eles, se a gente notar o teor dela, entre outras questões, Paulo quer tratar essa questão da perseguição, de como lidar com a tempestade, de como lidar com aquelas adversidades que aqueles irmãos estavam enfrentando. E para consolar aqueles irmãos, o que Paulo faz? Paulo tenta dar para eles um certo panorama mais amplo. Ele tenta fazer com que aqueles irmãos enxerguem a vida deles numa perspectiva muito mais ampla. O que ele faz? Ele fala: irmãos, lembrem-se da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, nós vamos ressuscitar e vamos morar com Ele. Então, de certa forma, Paulo estava querendo trazer, naquele ambiente de profundo desespero e de aflição, Paulo está tentando trazer esperança, para mostrar que a vida cristã não se resumia àquilo. Aliás, Paulo já havia dito isso aos romanos, porque ele disse assim para eles, que está lá no capítulo 8, versículo 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Então, a mesma coisa que Paulo falou aos romanos, agora ele está falando aos tessalonicenses para dizer: olha, a vida cristã não se resume a isso. Ele já havia dito também aos coríntios o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, de certa forma, Paulo está querendo que eles ampliem a visão sobre o que é a vida cristã. E que a parte que nós vivemos aqui é apenas uma pequena parte delas. Porque agora nós vamos passar toda a eternidade com o Senhor. É o que Paulo está gastando. Se você olhar lá, parte do capítulo 4 e do capítulo 5 da primeira carta é dedicada a isso. É como se Paulo dissesse, olha, há muito mais. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Porém, irmãos, tem uma questão que vai ser levantada e que Paulo vai tratar nesse capítulo que nós lemos. Que é o quê? A perspectiva do céu, a perspectiva da volta de Cristo, pode fazer com que a gente leve uma vida, de certa forma, desleixada, de certa forma, despreocupada. Então, Paulo vai tratar de uma questão que é, olha, vocês não podem esquecer que nós somos cidadãos do céu, porque o Senhor Jesus Cristo, no dia que morreu, no dia que Ele derramou sangue na cruz, todo aquele que crer nele, agora acessa a eternidade a partir disso. Então nós somos cidadãos celestiais, nós vamos morar na eternidade com Deus, mas lembre-se, vocês são também cidadãos da terra. Vocês nasceram provavelmente aí em Tessalônica, vocês têm pai e mãe, vocês têm uma geografia, vocês estão sujeitos ao tempo, vocês pagam impostos, vocês se dirigem à escola, vocês se dirigem ao mercado, vocês continuam sendo cidadãos da terra. É o que Paulo vai tratar, e nós vamos tratar isso em três tópicos, como um bom presbiteriano. Dos versículos 6 ao 15, a gente vai ver que Paulo vai tratar da vida terrena, da nossa vida como cidadãos da terra. Dos versículos 1 ao 5, nós vamos ver que Paulo vai tratar da nossa vida como cidadãos do céu. E por último, Paulo vai falar das bênçãos da dupla cidadania. O que é que acompanha aqueles que são cidadãos tanto do céu quanto da terra? Vamos primeiro então pensar no que Paulo está explicando para eles sobre a cidadania do céu. Vamos começar lá no versículo 6. Por que Paulo vai falar disso? Da terra, desculpa. Por que Paulo vai falar isso? Porque começa entre os irmãos, rodar um boato. Jesus Cristo vai voltar. Paulo não falou? Mas ele vai voltar já. Ele vai voltar logo. Então, alguns irmãos começaram a fazer o quê? Ora, se Cristo vai voltar, não vamos fazer mais nada. Vamos, inclusive, parar de trabalhar. E eles pararam mesmo. Só que eles esqueceram, como Paulo lembrou para eles na primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 2, que o dia do Senhor vem como ladrão. Ou seja, não dá para prever quando, não dá para saber quando. Mas alguns irmãos começaram a falar, vai ser daqui a pouco. Então, vamos parar de trabalhar? Bora. E é curioso, porque eles começaram a viver a expectativa do céu, se esquecendo da vida na terra. É como se eles dissessem assim, olha, se a vida em Tessalônica está difícil, está complicada por causa da perseguição, vamos viver uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila. Talvez seguindo a filosofia de Timão e Pumba, né? Hakuna Matata. Vamos ficar de boa, vamos ficar tranquilos. Eles desenvolveram uma espécie de hedonismo gospel. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos ser arrebatados. Era isso que estava começando a circular na igreja. E alguns irmãos começaram a seguir isso. E começaram a espalhar essa ideia. Paulo, então, no versículo 6, com a autoridade apostólica, ele vai dizer assim, irmãos, vocês devem, em nome do Senhor Jesus Cristo, se afastar de quem vive desordenadamente. E desordenado, no grego, não é ataktos, significa aqueles que levam uma vida desleixada, despreocupada, de forma indisciplinada, de forma irresponsável. Então Paulo está dizendo, vocês devem se afastar desses que estão vivendo uma vida irresponsável. Mas não é porque essas pessoas vão contaminar vocês. Não é por isso. Paulo vai dizer por quê. Vocês se afastem dessas pessoas. E aí Paulo vai dizer mais, vai dizer, olha, nos versículos 7 a 9, ele vai dizer, vocês lembrem-se do ensino que eu fiz para vocês, mas não só do que eu falei. Lembre-se do meu exemplo.
Olha como eu me comportei com vocês. Vocês viram que eu sou um cidadão do céu e eu estava cuidando das coisas do alto, mas vocês perceberam que eu não deixei de trabalhar, que eu continuei trabalhando, eu continuei servindo, continuei trabalhando, eu não parei. Eu estava falando das coisas do alto, mas eu não esqueci das coisas daqui de baixo. E para quê? Por 2 motivos. Paulo não quis ser pesado a ninguém, ele não quis se escorar em ninguém. Isso era um recado para esses irmãos, porque os irmãos deixando de trabalhar, eles não tinham com o que se sustentar. O que eles faziam? Começaram a encostar na igreja. Ora, a igreja que cuide de nós. E Paulo está dizendo, olha, vejam o meu exemplo, eu não fiz isso. Cuidando das coisas do alto, eu continuei trabalhando, para ser exemplo para vocês. Então, eles, enxergando não só a pregação de Paulo, Paulo chamou a atenção, olha, olhem para a minha vida, me imitem nisso. E aí Paulo até diz no versículo 8, que ele teria até direito, porque todo obreiro é digno do seu salário, e ele estava pregando a palavra, ele teria esse direito, mas ele não faz isso, ele não depende dos irmãos, porque ele queria dar o exemplo para aquela igreja. Parece que ele já estava prevendo o que iria acontecer. Nos versículos 10 a 11, você vai ver aí que Paulo trata das consequências de uma vida desordenada. No versículo 10, ele vai dizer, olha, quem não quer trabalhar, que também não coma. É como se ele dissesse assim, olha, o fruto de uma vida preguiçosa é uma despensa vazia. Se você vai levar uma vida desleixada, a sua despensa vai ficar vazia. Se a sua despensa vai ficar vazia, você vai fazer o que você está fazendo aí. Você vai começar a correr atrás das pessoas da igreja para que elas sejam o sustento da sua vida, a fonte de sustento da sua vida. E Paulo vai dizer mais ainda. Ele vai dizer, olha, que outra consequência é se tornar uma pessoa enxerida. E é curioso isso. É curioso porque gente desocupada, de fato, vive se intrometendo na vida dos outros. Tem um ditado que diz que quem não trabalha, dá trabalho. Gente, isso é fato. Isso é fato. Os antigos diziam, né, que mente desocupada é a oficina do diabo. Não é? Paulo está dizendo outra coisa, não só a mente desocupada, mas um corpo desocupado também. Um corpo desocupado vai levar você a se meter na vida dos outros, a criar problema. Ele fala, não faça isso. E aí nos versículos 12 e 13, Paulo vai falar das bênçãos daqueles que trabalham. E ele vai dizer o seguinte, olha, você vai passar a experimentar da provisão de Deus. Você vai ver que Deus é o Deus da provisão. Deus vai cuidar de você. Deus vai te dar capacidade para o trabalho. Peça a Deus. Se achegue a Deus, Deus vai te honrar nisso. É o que Paulo está tentando ensinar para a igreja. E Paulo vai dizer mais, olha, vocês, no versículo 13, ele vai dizer, olha, experimentem a bênção que é servir os outros com os frutos do seu trabalho. Você trabalha não só para você, você trabalha também para servir. Ele vai dizer, olha, faça o bem, não só aos domésticos da fé, faça o bem a todos. Então, quando você trabalha, você vai ter essa possibilidade, essa bênção de poder ajudar. A aplicação prática dessa primeira parte, irmãos, que Paulo está dizendo o seguinte, olha, que as adversidades da vida podem até nos levar a viver uma vida desordenada. E, de certa forma, espiritualizar a situação, o que é pior, que é o que eles estavam fazendo, né? Nós não estamos trabalhando por causa da volta de Jesus. E aí a gente pode dizer para nós mesmos, a situação está assim, não tem o que fazer, as coisas estão do jeito que estão, é porque o mundo é assim mesmo, o mundo jaz no maligno, olha a espiritualização. Jesus Cristo, nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo para que vai corrigir essas coisas todas. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não preciso meter a minha mão, não preciso trabalhar para mudar a realidade. Não, Jesus Cristo vai voltar e tudo vai ser transformado. Então, ele ainda fala, né, Maranata, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente não quer sujar as mãos. Como diz algumas pessoas, a gente não quer sujar as mãos de graxa para tentar agir na situação, para resolver problema. A gente se ausenta, e a gente muitas vezes pode fazer isso. E a gente se esquece nessa hora, é até uma palavra linda de Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 5 e 6, porque os irmãos estavam, né, o povo de Israel estava escravo em Babilônia. Imagina, você ser escravo, você não é dono nem de você mesmo. E aí, aquelas pessoas que os escravizavam pediam para que eles cantassem canções. Ah, cadê aquelas canções de Sião, aquelas músicas bonitas que vocês cantam? E eles falam, como que a gente vai cantar, Senhor, se nós estamos aqui
escravizados? De onde vai vir a alegria para que a gente sirva ao Senhor com as nossas canções? E aí Paulo vai dizer, olha, vocês devem edificar casas, vocês devem plantar pomares, vocês devem gerar filhos e gerar filhas. E Paulo diz por quê, Jeremias vai dizer por quê, não é? É mais ou menos assim, olha, nos ambientes ruins, nos ambientes adversos, Deus nos chamou para produzir vida e produzir beleza no meio do caos. Irmãos, quando Jesus diz que nós somos sal e nós somos luz, é porque ele está pensando em um ambiente que tende a apodrecer e num ambiente escuro. Então, a gente ficar se afastando da realidade, vivendo uma vida alheia à realidade, pensando nas coisas do porvir apenas, a gente não está vivendo em plenitude a nossa cidadania terrena. Deus nos chamou para transformar a realidade por meio do trabalho, remunerado ou não. Porque às vezes você pode ser voluntário aqui na JCV. Quem participa do Pão da Vida percebe isso claramente. Que bênção que é você servir. Que bênção que é você poder transformar, ainda que de forma muito insignificante, a realidade de outro. Não é que é a realidade de alguém que está com fome e agora pode ser saciado. Deus nos chamou, irmãos, para gerar beleza e gerar vida no caos. Mas não podemos parar só aí, não. Porque a nossa cidadania, ela não é só terrena. A nossa cidadania também é celestial. E aí vamos ver o que Paulo ensina nos versículos de 1 a 5. Por quê? Porque eu estava falando até agora só de trabalho, não é? A importância do trabalho, remunerado ou não. Aí você que é workaholic, você que trabalha duro, você que fala assim, não, meu nome é trabalho, e meu sobrenome é muito. Né? Você deve estar felizão. Falar, então eu estou certo, uai. Eu estou trabalhando pra caramba, eu trabalho de sol a sol. Você precisa ver, Rubens, eu faço hora extra, 2 horas da manhã eu estou lá trabalhando ainda, passando relatório para a empresa. Você deve estar felizão, né? Com tudo que eu disse até agora. Puxa vida, se trabalhar é modificar a realidade dos outros, olha que massa. Então eu estou no centro da vontade de Deus. Alto lá. Alto lá. Porque essa ideia pode levar à defesa de um estilo de vida que é completamente antagônico desse que eu havia dito até agora. Por quê? Em vez de você pensar nas coisas do alto e esquecer das coisas aqui da terra, você pode estar pensando só nas coisas daqui da terra e esquecendo das coisas lá do alto. Você pode estar usando o trabalho não para servir, mas um trabalho para acumular. Um trabalho não para ajudar os outros, mas um trabalho para crescer na carreira, para ser grande, para ser conhecido, para ter poder. Você pode estar usando o trabalho, inclusive, para fugir da mesma realidade difícil e adversa. Não tem gente que fala, eu vou me dedicar à terapia do trabalho. A terapia do trabalho. O que é? Trabalhar igual um louco para não pensar na vida. É um trabalho como se fosse uma droga. Faz até sentido falar workaholic, né? Faz até sentido ser viciado no trabalho. Paulo está dizendo, olha, não. Nós não somos apenas cidadãos da terra. Vamos lembrar de uma coisa, nós somos cidadãos dos céus. E Paulo vai falar disso. Porque no versículo 1 ele vai lembrar de uma questão. Se nós somos cidadãos da terra, do céu, nós temos que nos relacionar com Deus, com o nosso Pai, aquele que nos gerou e nos fez cidadãos celestiais. Não trava-línguas, hein? Ele vai dizer assim, olha, que a gente deve se dedicar à oração. Na primeira carta, ele já havia dito, olha, orai sem cessar. Ele já havia dito isso. Mas agora Paulo pede aos Tessalonicenses que orem por ele. Mas notem, irmãos, tem um negócio fantástico que mostra essa cidadania celestial. Paulo não pede uma oração egoísta. Ele não está pedindo coisas propriamente para ele. Ele está pedindo aos irmãos que orem por ele, para que a palavra de Deus se propague, para que a palavra de Deus seja disseminada, e para que ela ganhe força por onde que ele passe, em qualquer lugar que ele passasse. Por quê? Da mesma forma como ela ocorreu em Tessalônica. Era isso que ele estava pedindo. Então ele não estava sendo egoísta. No versículo 2, ele ainda vai dizer assim, olha, irmãos, orem também para que o Senhor os livre dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, aquelas pessoas que estavam perseguindo, eles deveriam orar também,
por isso, por essa questão da perseguição. E aí que você nota, nessa prioridade dada por Paulo, a cidadania celestial dele. E como ele estava orientando a igreja a tomar posse dessa cidadania celestial e viver de acordo com isso. Porque, olha a ordem da oração, irmãos. Primeiro ele pede pelo crescimento do evangelho. Depois ele pede pelo seu próprio bem-estar, ou pelo bem-estar da igreja. Tiago diz um pouco sobre a nossa oração. Muitas vezes, a nossa oração, Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjar, não é? Nos seus próprios prazeres. Está lá em Tiago 4:3, irmãos. Então, às vezes, a nossa oração, o nosso exercício da cidadania celestial, pode se dar de maneira egoísta, como se fosse um cidadão apenas terreno. A gente pode pedir só para nós mesmos. E Paulo está orientando, olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. É o que Paulo está dizendo para a igreja. E quando eu estava lendo essa passagem, Paulo orientando a igreja a orar, eu fiquei lembrando daquela oração da igreja primitiva, quando Pedro e João foram presos, e depois soltos, eles foram ameaçados, falaram, olha, se vocês pregarem, continuar pregando a palavra de Deus, vocês vão morrer. Vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser condenados. E aí, a igreja está lá orando por eles, e quando eles dão essa notícia, o povo, ao invés de ficar assustado, meu Deus, agora nós não vamos ter mais liberdade, vamos perder a liberdade de culto, meu Deus, o Estado agora vem sobre nós com toda a força. Sabe o que a igreja orou? A oração é muito linda. Eles dizem assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças daquele, do governo de então, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. É surpreendente essa oração, que eles não oraram primeiro pelo bem-estar deles. Eles oraram para que eles tivessem ousadia para continuar pregando a palavra. Ou seja, eu vou continuar sendo um cidadão do céu na terra. E a gente diz assim, nossa, às vezes Deus demora tanto a responder a minha oração. Eu estou orando pela conversão de um familiar, a vida toda. Deixa eu te falar uma coisa, essa oração aqui, ela não demorou nada para ser respondida. Porque quando eles terminaram de fazer a oração, o lugar que eles estavam tremeu. Deus se manifestou de forma tal que eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? A resposta da oração veio. A Bíblia diz que eles saíram dali com ousadia para pregar, mesmo debaixo de ameaças. E aí Paulo vai dizer, olha, essa oração de vocês e a vida de vocês em Tessalônica, nesse ambiente de extrema perseguição, de extrema dificuldade, ela tem uma questão fundamental, que a oração de vocês não se baseia no mérito de vocês, ela vai se basear na fidelidade de Deus. É o que ele diz, olha, todavia, irmãos, o Senhor é fiel. Então lembrem-se disso. As circunstâncias em volta de vocês, ela pode ser mutável. Às vezes vocês vão estar numa boa, e às vezes vocês vão estar num ambiente muito ruim, muito difícil. Você já deve ter vivido essa experiência no seu trabalho, por exemplo. Você, às vezes, está trabalhando num ambiente, que ambiente gostoso, num ambiente de amizade, onde as pessoas compartilham, né, de amizade, um é chamado para batizar o filho do outro, amizade mesmo, te chama para o aniversário e tal. Só que, às vezes, você é transferido para um lugar, num ambiente austero, que você fala, meu Deus, me tira daqui. Ou seja, a cidadania terrena, a autoproteção em primeiro lugar, não é? Meu Deus, me tira desse ambiente, em vez de, meu Deus, me dá palavra para viver nesse ambiente, para falar, para testemunhar para as pessoas do seu evangelho, que esse ambiente pode ser muito melhor, que isso aqui pode ser, que o seu reino venha nesse lugar. A gente esquece disso. E Paulo fala, olha, a gente tem que firmar a fé em Deus, porque Ele é fiel, e Ele vai dizer mais, Ele que vai confirmar vocês. Repara que Paulo está pedindo, lembrando a eles que quando eles estão orando a Deus, Deus vai fortalecer essas pessoas, vai confirmar, para que eles vivam esse momento de dificuldade. Então ele fala assim, é como se ele dissesse, olha, não tentem com a própria força de vocês, mudar a realidade. Lembre-se, Deus é fiel, Ele quer alcançar esse povo, continua batalhando,
continua orando, continua vivendo e testemunhando do Evangelho para esse povo. Porque Deus mesmo é o que está mais interessado nisso, e Ele vai confirmar vocês. E no versículo 4, ele vai dizer, não é, que a confiança dele, que eles não se afastariam, que eles se manteriam firmes, a confiança vem de Deus. Ele fala assim, olha, temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando essas coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. Então, Paulo está dizendo, olha, eu tenho certeza, irmãos, se vocês andarem na fé, como cidadãos celestiais, orando a Deus, buscando a Deus, testemunhando, o próprio Senhor vai firmar vocês na rocha. E aí ele vai complementar no versículo 5, né? Porque ele vai dizer assim, olha, ora, o Senhor conduza o vosso coração. Repara que Paulo está falando um negócio muito mais profundo. Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês podem, às vezes, estar tentando agir de maneira cristã, vocês estão tentando perdoar os inimigos, vocês estão tentando andar a segunda milha, vocês estão tentando viver uma vida cristã íntegra nesse ambiente hostil. Mas, olha, lembra de uma coisa, Deus vai encher o coração de vocês, para que a vontade de vocês, para que o desejo de vocês, para que os afetos de vocês estejam relacionados com esse desejo de ver essa realidade se transformar, para ver as pessoas se convertendo ao Evangelho de Jesus. É o que Paulo está dizendo, olha, para que o coração de vocês, Paulo agora está preocupado com o coração deles, e ele vai mais, ele fala assim, para que o coração de vocês se firme no amor de Deus. E é interessante ele falar isso, porque a gente lê na Bíblia que quando Deus nos amou e nos chamou, e enviou Jesus para morrer por nós, nós não éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos saber dele, mas ele veio ao nosso encontro, ele revelou o amor, que foi Jesus Cristo, o amor encarnado de Deus. O que Paulo está dizendo? Olha, se vocês colocarem o coração em Deus, nesse amor, vocês vão olhar essas pessoas que perseguem vocês, não apenas como, não como inimigos, como alguém que quer o seu mal, mas vocês vão ser capazes de amá-las, de orar por elas, de interceder a Deus por elas, de ajudá-las com os frutos do seu trabalho. É isso que Paulo está ensinando. E ele vai mais além, ele fala não só no amor de Deus, mas na constância de Cristo. Paulo está dizendo, olha, Jesus, lembrem de Jesus, ele viveu uma vida de enfrentar perseguição, de enfrentar um ambiente hostil. Jesus acabava de pregar, irmãos, enquanto algumas pessoas seguiam a fé, outras queriam matá-lo. A gente vê na Bíblia vários líderes religiosos conspirando para a morte de Jesus. Jesus, em cada lugar que ele ia, tinha gente querendo matá-lo. Mas ele permaneceu firme, ele permaneceu constante, e ele dizia uma coisa que a gente cantou, eu acho que no primeiro cântico, né, falando que esse é o meu respirar. Né? Jesus dizia o seguinte, olha, a minha comida e a minha bebida, ou seja, aquilo de que eu dependo, é fazer a vontade do Pai. Então Jesus Cristo foi firme, ele permaneceu firme, ele foi constante. Então Paulo está dizendo, olha, que o coração de vocês se firme nessa constância do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplicação prática, que as adversidades da vida podem, às vezes, nos levar a viver uma vida completamente egoísta, ligados no nosso trabalho, na nossa agenda, não abrindo espaço para absolutamente nada. E o tempo dedicado ao trabalho, esse objetivo às vezes de enriquecer, de acumular, de juntar patrimônio, pode nos cansar tanto, pode nos esgotar tanto, que a gente acabe vivendo, a gente não tenha nada para entregar como cidadão celestial. Sabe quando a gente tem que vir à igreja, quando a gente tem que pregar o evangelho, quando a gente tem que testemunhar, parece que a gente está sem força, porque o trabalho já sugou tanto da gente, que a gente não consegue mais. E aí Paulo está dizendo, orem a Deus, Deus é fiel. Lembre-se disso. Lembre-se que o trabalho, ele é uma forma de serviço. Ele é uma forma de transformação da realidade. Mas não paramos aí. E para concluir, a gente queria falar dos versículos 16 e 18, que Paulo vai falar das bênçãos da dupla cidadania. E eu queria voltar para o Salmo 23 para explicar o que Paulo está falando aqui. O Salmo 23 termina com uma frase maravilhosa, com uma certeza, com uma esperança, que é: bondade
e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Não é assim que o salmista termina? E olha que ele falou assim, olha, eu passei por vales, eu posso estar enfrentando o vale mais terrível, mas eu sei que a bondade de Deus e a misericórdia dele vão me seguir. Mas a tradução nossa, gente, não é boa. Porque o que está dito aqui é que a bondade e a misericórdia de Deus correrão atrás de nós. Você já teve aquela sensação que você está chegando em casa, você está na rua da sua casa, andando à noite, e você começa a ter uma sensação que tem alguém te seguindo, que tem alguma coisa que está vindo atrás de você que não te larga? Então, esse é o exemplo que o salmista está dizendo. Olha, a bondade de Deus e a misericórdia dele andam atrás da gente, andam nos perseguindo. E quando a gente lembra de bondade e misericórdia de Deus, a bondade e misericórdia encarnada de Deus é Jesus Cristo, quando ele morre na cruz pelos nossos pecados. E como é que a gente costuma chamar isso? Com uma palavra só? Graça. É o que Paulo está falando no versículo 18. Ele está dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então, lembrem-se, quando vocês forem viver a vida terrena de vocês e a vida celestial de vocês, para que vocês gerem impacto aí na cidade de Tessalônica, onde vocês estão sendo perseguidos, onde vocês estão vivendo um ambiente hostil, lembre-se que vocês continuam contando com a graça de Deus. Lembre-se que a bondade e a misericórdia continuam seguindo vocês. Mas Paulo não para na graça, irmãos. E sabe o que é maravilhoso? Porque muitas vezes a gente se cumprimenta, ou a gente chega aqui, né, Joás, aqui na frente, e fala assim, graça e paz, irmãos. E às vezes está tão automático que a gente esquece que graça é isso. Mas a gente esquece também da paz. Por quê? Olha aí o que Paulo fala no versículo 16. O Senhor da paz, Ele mesmo vos conceda a paz em todas as circunstâncias. Notem que a paz que Paulo está se referindo aqui, não é uma paz que está ancorada nas circunstâncias, mas é uma paz que está fundada em Deus, no Deus que é fiel. É como Jesus disse, olha, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o que ele diz em João. Isso significa, o que ele está dizendo? Olha, nós só podemos encontrar paz, a paz que é uma loucura, né? Porque ela não depende de circunstâncias, quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente tem à nossa disposição para viver num ambiente hostil. É o que Paulo está falando, a gente tem a paz de Deus morando em nós. E ele fala assim, olha, a gente não precisa esperar, resumindo, é como se Paulo dissesse, olha, vocês não precisam esperar a consumação dos séculos. Vocês não precisam esperar a volta do Senhor Jesus Cristo para que vocês possam viver a paz de Deus. Nesse ambiente que vocês estão vivendo aí, vocês podem experimentar a paz que excede todo o entendimento. Voltemos para onde nós começamos. Eu disse no início que os evangelhos trazem a passagem, que é a experiência dos discípulos no barco com Jesus. Jesus estava ali dormindo, e os discípulos indo à outra margem, seguindo a ordem de Jesus. Enquanto eles estavam indo na direção da outra margem, eles enfrentaram uma tempestade. Assim como os crentes de Tessalônica, eles estavam vivendo um ambiente completamente adverso. Mas notem que, nessa hora da tempestade, a primeira coisa que eles fazem é, vamos morrer, acabou para a gente, nós vamos morrer. E em Marcos vai dizer que eles acordam Jesus e ainda cobram dele, Senhor, não te importa que pereçamos? A gente está aqui desesperado, o Senhor está dormindo tranquilamente. A paz que excede todo entendimento. Jesus se dirige a eles e fala, vocês são homens de pequena fé. O que Jesus está querendo dizer, irmãos? Jesus está tentando acalmar, não a tempestade lá fora, porque isso ele faz também. Ele fala, vento, cala-te. Mar, sossega. Que a gente até canta, né? Sossegai. E o mar se acalma e o vento se acalma. E a bonança vem. Mas Jesus está tentando lidar com uma tempestade que estava no coração deles, que era a falta de fé naquele que continua no barco. Então, irmãos, muitas vezes, ao enfrentar ambiente adverso, a gente se esquece que o Senhor Jesus Cristo continua
com a gente no barco. E a bondade dele e a misericórdia dele nos seguirão, nos perseguirão todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o dia em que a gente não vai ter medo mais. Até o dia que a gente não vai ter temor mais. Até o dia em que o ambiente vai ser totalmente favorável. Mas enquanto esse dia não chega, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, para que vivamos uma vida terrena plena e uma vida celestial plena, para que o nome dele seja glorificado e para que o nosso coração encontre nele a paz. Amém, irmãos?